Eu não sei vocês, mas eu ainda tô sentindo um amargor do empate de ontem contra o Bragantino. O Fluminense perdeu 2 pontos no Maracanã. Essa que é a realidade. Porque seguramente aqueles primeiros 45 minutos foram os melhores do Fluminense nesta temporada 2024. Até com uma certa distância para o restante. Pelo menos a minha opinião, de muita gente que eu vi. O time foi agressivo, finalizou 5 vezes, pelo menos, no gol, criou diversas oportunidades, teve volume ofensivo. Depois dos primeiros 15 minutos, acertou a saída de bola, encurralou o Bragantino, fez 1-0 com o Lima no final do primeiro tempo e poderia ter sido mais, tranquilamente. Se fosse 2-0, não seria nenhum absurdo. O primeiro tempo terminou com a sensação de que, caramba, finalmente o Fluminense jogou futebol esse ano, aquele futebol que a gente quer ver. Não que não tenha jogado absolutamente nada antes, mas jogou daquela forma que a gente deseja ver. O Fluminense próximo daquela versão da versão campeã de 2023. Claro que com muita coisa para acertar, ainda com problemas defensivos, mas era um time que pelo menos no ataque nos dava a esperança de que a melhor versão do Flu aos poucos está voltando. Foi, de fato, eu fiquei, até abri, durante a transmissão de ontem, abri a análise do intervalo falando, tô muito feliz, que bom, depois de tanto tempo, poder encher a boca para falar isso. Mas aí vem o segundo tempo e acontece aqueles 2 gols de bolas aéreas. E aí é algo que passa a preocupar bastante, e a gente vai trazer os personagens aqui que falaram após o jogo, Fernando Diniz, Lima, autor dos 2 gols, Fábio também falou, enfim, assuntos importantes aqui, e a grande atuação de Paulo Henrique Ganso. Só não esquece, aquele lembrete de sempre, de deixar o seu like, você que está chegando por aqui, está conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal do Lessa todos os dias, aqui trazendo as informações do Fluminense, os bastidores, tudo que você precisa saber, e vamos falar mais desse jogo. Porque o Fluminense levou, dos 18 gols na temporada, 9 foram de bolas paradas. 9 foram dessa forma. Então é algo a se estudar e a se preocupar. Porém, ontem era até, não dá nem para dizer que foi surpresa, porque o Bragantino utiliza desse artifício, fez gol assim no Botafogo. O Fluminense sabia disso, mas o Diniz optou mais uma vez por escalar o Martinelli na zaga. E a discussão, mais até do que propriamente do Martinelli na zaga, é o Lima no meio de campo. Eram os 2 pontos ali. E eu me sinto muita vontade para falar isso agora, porque antes do jogo contra o Colo-Colo eu já falei. Eu já tinha falado, né? A gente debateu muito isso. A entrada do Martinelli deixa a linha de zaga do Fluminense muito baixa. Com Samuel Xavier, com Martinelli, Felipe Melo não é mais alto, e Marcelo. Só tem o Felipe Melo que é mais alto ali. Se você pega um time que utiliza bem a bola aérea, e tem uma bola parada forte, você tende a sofrer. Essa utilização do Martinelli como zagueiro contra o Colo-Colo eu não discordei, porque eu achei que poderia ser de fato uma estratégia e funcionou. Mas não dá para usar sempre. Não dá para usar sempre porque, evidentemente, os adversários vão mapear isso. E ontem o Bragantino virou o jogo em 2 bolas levantadas na área, que se tivesse um zagueiro seriam evitadas. Talvez o segundo gol sim, o próprio Diniz falou isso. Talvez o segundo gol sim, ter um jogador mais alto, e não só mais estatura, questão de posicionamento, questão de leitura de jogo, que um jogador da posição sabe fazer melhor do que o cara que não é da posição. No caso é o Martinelli, é diferente. Então é um tipo de... é uma opção que, eventualmente, num determinado jogo, pode surtir um efeito positivo, pode dar certo. Mas não sempre. E ontem o Fluminense acabou pagando também por isso e por um erro que vem cometendo, ou erros que vem cometendo nesse tipo de jogada. Vou trazer a palavra do técnico Fernando Diniz, que falou sobre isso. Ele disse que não tem nada a ver com o zagueiro. Ele falou que não tem a ver com o zagueiro necessariamente. Esse número alto de gols sofridos
né? Ou de bola parada, ou de bolas levantadas na área. E, enfim, tentou explicar um pouco mais ali o que aconteceu no jogo. Vamos ver o que disse o Diniz. A gente jogou bem o primeiro tempo, aproveitamos de um aproveitamento na questão de fazer gols abaixo do que a gente podia, porque eu podia ter virado 2 ou 3-0 o jogo, e a gente fez um gol só no final do segundo tempo. E o ponto negativo foi voltar depois, em 5 minutos, a gente ter sofrido 2 gols. Você perguntou do número de bolas aéreas, você falou? Então, se a gente for procurar uma solução mais fácil, eu vou falar porque eu não estava jogando sem zagueiro, né? E não é assim. O segundo gol até justifica se tivesse um zagueiro, mais um zagueiro, talvez tivesse, o gol pudesse ter sido evitado. Mas mesmo se tivesse um zagueiro, cara, assim, tem um monte de coisa errada que a gente fez. O primeiro gol do Bragantino era arremesso lateral nosso, campo de defesa. A gente cobrou o arremesso lateral sem sentido nenhum. Aí perdemos a bola, aí fizemos uma falta. O nosso time está um pouco mais baixo, pedi para não. Foi alertado para evitar fazer falta desnecessária. Eles tinham um time alto. Não foi um jogador alto, não tem nada a ver com ter zagueiro. O zagueiro já está no miolo da área ali naquele gol. O Sacha pegou, antecipou o primeiro pau, que é uma coisa que a gente tinha já também alertado, que não é o primeiro gol. Quando o Botafogo aqui na Libertadores, eles fizeram um gol parecido no primeiro pau. Então a gente tinha alertado para a bola do primeiro pau, então não teve nada a ver com o zagueiro, o primeiro gol do Bragantino. E o segundo gol, a gente está com a bola também, uma falta, a gente vai fazer uma inversão desnecessária, depois a gente demora a recompor o time todo. E a área fica mal preenchida, fica 2 zagueiros para 2 atacantes. Ele teve um bom cruzamento, ali uma antecipação, e o cara fez o gol. Então eu não acredito assim a falta de. Talvez o segundo gol, pode ser que o zagueiro tivesse lido melhor a jogada e tivesse tirado a bola de cabeça, mas também podia ter saído o gol. Se a gente faz o que era para ter sido feito, o cruzamento nem tinha existido. Nenhum nem o outro cruzamento. Então a gente não ia tomar o gol. Então é isso, a gente vai procurar ajustar. Para evitar gol de cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é evitar a bola parada e evitar cruzamento. E depois a gente tem uma área bem preenchida e estar muito atento para que os gols não saiam. Bom, acho que está muito claro que, olhando para o elenco do Fluminense, David Braz já era carta fora do baralho. O Marlon vem lesionado desde o ano passado. O Manuel voltaria e não se sabe em que condições voltaria e acabou se machucando agora. O Antônio Carlos era um jogador que todo mundo sabia que não chegaria para ser, né, o cara da posição. Então, houve para mim um erro muito grande de planejamento. O Fluminense errou muito em não ter contratado um jogador para essa posição, para essa função. Muito mesmo. Hoje eu acho que está bem evidente isso. E o Diniz não pode. O Diniz também faz parte disso, à medida que ele diz que não, vamos resolver com o que temos aqui. Não dá para trazer jogador. Não dá para trazer jogador X ou Y. Não, vamos resolver com o que tem aqui. E agora o time está sofrendo bastante, precisando muito de jogador indiscutível para essa posição, coisa que não tem. E aí os volantes, André, Martinelli, vão atuando por ali à medida que os jogos vão passando. E até para o Martinelli eu acho ruim, porque o jogador acaba, querendo ou não, ficando muito exposto em algumas situações. Uma função que originariamente não é a dele. E a outra discussão é o Lima. O Lima ontem foi amor e ódio o tempo inteiro. Ele já vinha de críticas contra o Colo-Colo. E ontem a torcida já estava, no início do jogo, já estava meio que pegando no pé do Lima. Algumas vaias começaram ainda no primeiro tempo. O Lima faz o gol. Ainda assim, no segundo tempo, pouco antes dele fazer o segundo gol, houve vaias também, vaias um pouco mais fortes. E aí, tanto que o Lima faz o gol e claramente ele está chateado com a situação. Claramente. Para todo mundo que estava ali ficou muito evidente isso, apesar dele não ter admitido isso na zona mista. Pelo contrário, ele falou que nem ouviu. Então eu vou trazer a palavra aqui do Lima, do Diniz também falando sobre o Lima, e quem falou também na zona mista foi o Fábio. Ainda mais levando em consideração que no meio da semana eu acho que muitas pessoas não foram legais contigo, você chegou a ser vaiado no jogo da Libertadores.
Isso é uma prova que, de repente, o que importa é um jogo atrás do outro. E os gols? Eu não ligo. Nem escutei, né, no jogo da Liberta. É que vocês estão lá perto deles, escutam algumas coisas, mas vejo, eu não fico lá, fico muito focado ali no que eu faço. Diniz fala para estar sempre concentrado, dar o máximo, fazer o seu melhor. É especial hoje, feliz pelos gols, mas triste pelo empate. Foi 2 gols muito rápidos que a gente sofreu ali, mas agora vamos descansar para a gente enfrentar o Bahia agora. É o nono, né? Sabe disso? É o nono seu da camisa do Fluminense. É isso? Tá crescendo, vamos fazer mais. E o primeiro gol de cabeça, né? Foi? Pelo que eu vi. No Fluminense. Calma aí, vai botar no Fluminense com essa camisa. O primeiro de cabeça com a assistência do Ganso. E o segundo gol que chama um pouco a atenção, porque você acaba fazendo um gol no momento em que tem no campo JK, John Arias, Germancano, Marquinhos, mas quem? Douglas, cheio de atacante, você que chega batendo. É um pedido específico assim do Diniz pra você? O pessoal sempre fala pra eu chutar, né? Que chuto bem, mas às vezes não dá, tem muita gente na frente, né? E agora fui feliz. Contra o Corinthians finalizei também. E o pessoal fica perguntando, chuta mais. Falei, no momento certo eu vou chutar, vai sair o gol. E o gol de cabeça é homenageando o 72. Ou 1,80, né? Então, foi bem. Muito cedo, né? Mas terça-feira já tem outro jogo. Em uma semana vocês vão fazer 3 jogos em 7 dias. O que dá para dizer desse jogo contra o Bahia? O que o torcedor pode esperar desse Fluminense na terça-feira lá em Salvador? Eu acho o calendário meio chato, né? Muitos jogos um atrás do outro, muito cansativo. E às vezes as pessoas de fora não entendem quando alguns jogadores estão abaixo, estão muito cansados, velho, não tem tempo de recuperar. Mas vamos fazer o máximo, né? Temos a estrutura lá do clube para a gente recuperar bem amanhã, né? Amanhã a gente vai estar lá no clube para a gente já enfrentar o Bahia, né? Um grande adversário, e a gente conquistar essa vitória. De cabeça, o Cano ele faz um cruzamento rápido. Aquela jogada ali ensaiada por vocês ou foi algo do momento ali que aconteceu, você já aparece no primeiro pau para fazer o gol? Tem essa jogada, né, de cobrança rápida às vezes, né, e o Ganso foi feliz ali na batida, eu até ergui a mão assim para ele, né, e ele viu ali, conseguiu bater uma bela bola, consegui antecipar meu parceiro Raul, né, meu parceirão de muitos anos aí, até comentei com ele depois, e fui feliz ali na finalização de cabeça. Aqui no Fluminense você já jogou de lateral, ponta, atacante, volante, meia. Tem alguma posição que você se sinta mais confortável, que você prefira? Jogar de volante é confortável para você, pelo menos de segundo volante, né? Que é o que você vem mostrando hoje? O Diniz, desde o ano passado, né? Quando ele pediu a minha contratação, ele me ligou, falou que ia jogar em todas as posições, né? Eu falei que não vejo problema nenhum. No Ceará já tinha jogado de ponta, meia, volante com o Dorival. E gosto de volante, de ponta quando precisa também, de meia. Então não vejo problema nenhum. Joguei um pouco de lateral lá na Libertadores contra o Inter. Então ele sabe que não tem problema nenhum comigo. Dou meu máximo ali, me entrego e vamos pra frente. Eu tive a impressão, assim, não sei se pode ser uma impressão, mas no gol de empate, a comemoração de todo mundo foi um pouco tímida, assim, né? Não foi aquela super comemoração. Mas talvez porque vocês tinham acabado de tomar a virada, né? Pode explicar um pouco por que houve aquele êxtase total da galera depois que você fez isso? Ela tava chateado, né? A gente tomou 2 gols muito rápido ali, né? E voltar rápido ali pra gente pegar a bola, colocar no meio de campo, a gente cobrar rápido e seguir o jogo, né? Pra gente buscar a virada. Infelizmente não aconteceu, mas é normal a comemoração ali, tranquilo. A gente falou um pouquíssimo do jogo, queria que você falasse desse empate que o Fluminense acaba levando, se esses 2 gols em 5 minutos é mais demérito e desatenção do Fluminense ou mérito do Bragantino, que fez 4 alterações no intervalo, e sendo estreia do Brasileirão, qual foi o papo com o Diniz no fim da partida? Ali quando a gente estava entrando no segundo tempo, a gente já viu as alterações ali, a gente falou para todo mundo ficar ligado. Vacilamos, né, 2 bolas na área ali que a gente não toma esses gols. É mais atenção nossa, né, tem que ficar mais ligado, né, na batida, entrar mais rápido. Algumas lições que tem que levar para a gente não cometer na próxima vez. Eu acho que o Lima, desde quando ele chegou aqui, foi uma das melhores contratações que a gente fez desde o ano passado. Talvez o Lima, talvez ele seja o jogador que mais atuou pelo Fluminense desde quando ele foi contratado. Não em minutagem, mas todo jogo, se ele não saiu titular, ele entrou na partida. E na imensa maioria das vezes, correspondendo e ajudando o Fluminense. É um jogador inteligente, de técnica refinada, de muita mobilidade. E para jogar de 8, ele desempenha muito bem, porque ele ajuda na marcação e ele chega muito bem na frente. Só vê a quantidade de gols que ele tem de assistência, mesmo não sendo o titular absoluto do time. Então acho que a gente tem muito ganho quando o Lima entra no time.
Obviamente, você pode falar assim, pode ser que perca um pouco de marcação, mas ele corresponde bem, ele é um cara muito dinâmico. E eu espero que a torcida olhe ele com olhos diferentes, porque esse é um jogador que merece crédito com o torcedor do Fluminense, porque ele foi muito importante em tudo que a gente tem conquistado nesses últimos tempos. O Fluminense fez hoje provavelmente o melhor primeiro tempo da temporada, né? Criou chances ali para fazer 3, 4 gols. Chega o segundo tempo, toma 2 gols em 6 minutos, né? Você ali deve ser o cara que tem a melhor visão de dentro de campo, tá vendo todos os jogadores numa visão melhor que todos, né? O que explica esse apagão do Fluminense no primeiro tempo que acabou comprometendo o resultado da partida? É difícil você citar uma situação específica que acontece para você não conseguir render o que tinha acontecido de rendimento no primeiro tempo, né? A gente entrou com a forma que não nos favorece, que é deixar um pouco o adversário com a bola, né? A gente sempre treina muito linha alta, né? Pressionando sempre para que a gente possa roubar ali a bola do adversário e estar muito próximo do gol, né? Isso aí favorece a nossa equipe. E aí a gente entrou até ali no segundo tempo de uma forma que não nos ajuda, e a equipe de qualidade do Red Bull conseguiu aproveitar bem com os jogadores de qualidade que tem. E Campeonato Brasileiro a gente sabe que são situações assim que você às vezes deixa de conquistar um resultado positivo. Então, assim, a minha visão sobre o Lima, tá? É um jogador que ele meio que foi... Ele acabou se tornando, desde o jogo contra o Colo-Colo, uma espécie de bode expiatório, né? Que alguns torcedores já foram meio que preparados para vaiar o Lima. Eu, pelo menos, tive essa sensação. E o Lima foi um jogador, e é um jogador útil para elenco, para grupo. Ele foi importante em muitos momentos, ele foi útil em muitos momentos. Desde que utilizado da maneira correta. Principalmente quando ele atua mais à frente. De segundo volante, quando ele acaba pecando muito na saída de bola, ele acaba pecando muito na recomposição. O time perde um pouquinho com ele na marcação. Acho que isso é algo até que o Diniz admitiu também nessa resposta. Então, dizer que o Lima não presta, que é um jogador imprestável, que é um jogador que não tem condições, que não tem que ficar no Fluminense, eu, sinceramente, parece que é só tirar o Lima que vai resolver. E é tudo uma consequência de mudança de posicionamento que o Diniz faz para levar o Martinelli para a zaga. Né? E ele acaba ficando um tanto quanto exposto nessa situação também. O Lima é um jogador que já se mostrou útil em outras ocasiões. Não é um jogador descartável. E, enfim, acho que as vaias até não foram no timing correto. Porque, querendo ou não, apesar das falhas dele no jogo de ontem, assim, de em alguns momentos ele ter novamente apresentado falhas técnicas, o Lima fez 2 gols. E ajudou o Fluminense a conquistar esse empate. Acho que é uma discussão que eu sei que cada um vai ter um lado, vai pensar uma coisa, mas taxar esse jogador como um jogador imprestável, eu sinceramente não sou muito a favor. Agora, senhores, o que é Paulo Henrique Ganso? Que atuação do camisa 10, mais uma, 2 jogos muito bons do Ganso contra o Colo-Colo. Ontem foi assim um recital, ajudando na série de bola, ali com os zagueiros, com os volantes, aparecendo em quase todos os lugares do campo, encontrando passes que só ele tem capacidade de achar. É um jogador extremamente diferenciado. Quando ele tá bem, o time do Fluminense normalmente é outro. Ele faz o time funcionar. Quando ele tá inspirado, é diferente, não tem jeito. Porque a capacidade técnica ele tem. E foram assim, vou contar aqui 5, 6 passes assim, sensacionais que ele deu. Tô falando só os sensacionais, fora o restante. Enquanto teve perna para correr, tentou se movimentar muito em todos os lugares do campo. Foi um jogador muito dinâmico e com essa capacidade técnica realmente torna o Ganso um jogador muito diferente. Esse passe aqui, tá todo mundo tentando entender até agora o que ele arrumou nesse passe aí. É impressionante. De primeira, um simples toque e o Fluminense já parte para o contra-ataque. É realmente incrível a simplicidade, ou como ele torna simples algumas coisas. É incrível. Ontem ele teve uma grande atuação e tomara que continue assim, Paulo Henrique Ganso. Tomara que continue assim,
porque o Fluminense precisa de você, do Arias. Ontem o Marquinhos foi bem novamente, poderia ter feito gol, bola no travessão, outro chutaço que o Cleiton defendeu. Enfim, o Fluminense ontem ele esteve muito perto de conquistar finalmente em 2024 uma vitória convincente. Não só os 3 pontos, mas uma atuação convincente. No segundo tempo, depois daquele apagão, o jogo ficou confuso com as mudanças. Enfim, acabou apagando um pouco isso. Mas acho que o primeiro tempo nos dá a esperança, a expectativa de que esse time vai engrenar em breve, a partir de agora, de que vai engatar uma sequência boa de jogos e de resultados. Pelo menos a mim me deixa essa esperança. Deu para ver que aquele Fluminense alto nível, tá ali. Tá faltando desabrochar, tá faltando encaixar. Deixa eu saber até quando o Diniz vai insistir em algumas coisas, como Martinelli na zaga, 2 volantes na zaga, porque, como eu disse, não é todo jogo que isso vai funcionar. Enfim, o empate foi amargo. O resultado é amargo, o Fluminense perdeu 2 pontos, não ganhou 1, mas eu acho que nos deixa com uma expectativa positiva pelo que pode vir aí. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se você não gostou pode dar dislike, deixe seu comentário também, sintam-se à vontade, bora trocar essa ideia, sempre com respeito, é muito importante. Vou deixar na descrição do vídeo também o link para Mais Ágil, você que deseja aí antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, você tem um dinheiro lá para sacar do seu FGTS, a Mais Ágil antecipa, ela faz essa antecipação e você... através deste link pode se informar com uma equipe lá pronta para te atender o que você precisa saber para ter esse dinheiro na tua conta, beleza? Tamo junto, galera, um abraço e a gente volta assim que possível com mais informações.